Olá e seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Cena Pós-Créditos. Eu sou o João, novamente, ainda no cenário improvisado, temporário. O que você achou do cenário, na verdade, né? Não sei se eu vou voltar com aquele grande, tô pensando em continuar com algo mais minimalista, mas enfim, depois de inúmeros adiamentos, finalmente estreou no Brasil um dos filmes que eu mais estava ansioso em 2021, de um dos meus diretores contemporâneos favoritos, Licorice Pizza, que é um filme de comédia dramática americano de 2021, escrito e dirigido por Paul Thomas Anderson e estrelado por Alana Haim, Cooper Hoffman, Sean Penn, Tom Waits, Bradley Cooper e Benny Safdie. Situado na Califórnia dos anos 70, o filme segue a vida de um adolescente e uma jovem adulta que se conhecem. A sinopse, na verdade, é daquelas que você lê e que não exemplificam quase nada do que o filme se trata. Mas confia em mim, a oficial, né, que estava no IMDb era muito pior. Então eu decidi ficar com essa, que só é bem ruim mesmo. Mas é uma sinopse difícil de se fazer, porque é muito difícil você encapsular o que é Licorice Pizza. Eu enxergo Licorice Pizza como uma espécie de coletânea de diferentes contos que mostram a vida do show business, a vida do entretenimento, a vida de Hollywood, do glamour, da fama, de forma que todos esses contos, centrados nessa Los Angeles, nessa Califórnia dos anos 70, estejam conectados entre si pelos nossos dois protagonistas. Na verdade, a nossa protagonista é a Alana, mas o Cooper tem um papel basicamente de co-protagonista, né? Mas existe essa troca de protagonismo no começo, né? Na metade do filme a gente descobre que ela tem esse impacto maior. O Licorice Pizza é um filme muito interessante de se comentar sobre. Eu até participei do Supercuts, que é um podcast que eu colaboro frequentemente. Comentei o Licorice Pizza, comentei algumas paralelas do Quaron no mesmo episódio. Vai ter o link na descrição aí também, então sugiro que vocês assistam também, porque foi uma conversa sensacional. Eu aprendi horrores e eu saí gostando mais do filme do que eu entrei, né? Porque foi uma conversa sensacional mesmo. Mas é um filme que, quando você para e pensa, ele tem uma vibe muito similar ao Era Uma Vez em Hollywood, do Quentin Tarantino, filme que ele soltou em 2019 com o Leonardo DiCaprio e com Brad Pitt. Lá o Tarantino estava olhando para essa Hollywood dos anos 60 com esse olhar meio nostálgico, com esse amor grandioso pela indústria, mostrando, né, de fato, esses pequenos detalhes, né, o Brad Pitt dirigindo pela cidade e tudo, né, esse apanhado da Los Angeles dos anos 60. Já o Licorice Pizza, você sente muito desse elemento, né, do Paul Thomas Anderson olhando com um grande carinho para essa Califórnia dos anos 70, e inclusive até, né, no podcast fazem um paralelo em relação a isso, mas existe essa questão desse trânsito pela cidade, né? Aqui a Alana e o Cooper estão sempre correndo, eles estão sempre em movimento, andando, indo um ao encontro do outro, eles estão sempre se movimentando pela cidade. Então é uma cidade dinâmica, e isso é muito bem representado, especialmente pela câmera do Paul Thomas Anderson. Ele mantém na forma muito do que ele faz nos seus outros filmes, mas eu já falo da forma. Seguindo minha linha de raciocínio sobre esse olhar meio nostálgico da Hollywood dos anos 70, na verdade, ele também está fazendo um retrato, de certa forma, objetivo e crítico daquela época em vários aspectos. Eu começo falando da óbvia diferença de idade, que é o principal conflito do filme. Tem muita gente falando, o filme é horrível porque ela é adulta, ele é um adolescente, então tá, é criminoso. Se você gosta do filme, você é imoral. Sendo que, na verdade, o próprio longa reconhece isso como um problema. A grande chave do conflito é isso. Ela não quer ser uma criança, né? Não quer ser um adolescente, ele quer ser mais do que um adolescente, então existe esse dilema entre os dois, de que é um romance impossível. Então é a construção, na verdade, desse relacionamento entre os dois, que é uma amizade, uma coisa meio platônica, que não apenas a moralidade disso é questionada no filme, como é um retrato daquela época, era algo normal, e especialmente dentro do universo central, que é o universo do show business, é a indústria de Hollywood também.
E seguindo nessa lógica da indústria de Hollywood, é muito claro para mim que esse é um filme também sobre as aparências, sobre a falsidade, sobre almejar um sonho inalcançável e sempre se decepcionar com aquilo que nunca se concretiza. O Gary é um ator que ele quer facilmente virar um mega empreendedor, rico, milionário e ficar a vida boa. A Alana, ela se vislumbra como a última Coca-Cola do deserto e que as coisas vão dar certo toda vez que ela quase chega nesse meio da interpretação, da fama, ela começa a ficar muito encantada, ela acha que ela está destinada a ter essas coisas grandes. Mas os dois vão sempre se decepcionando. E do ponto de vista dela, por quê? Porque ela se decepciona com aquilo que ela acredita que ela encontra nesse universo. Ela se decepciona com as interações com os grandes figurões, esses grandes personagens da indústria. E aqui vale ressaltar o tamanho da genialidade do Paul Thomas Anderson na hora do casting. A falsidade inteira tá dentro de Hollywood. E é quando ele escala... o Paul Thomas Anderson pode trabalhar com qualquer pessoa. É um cara que deu o papel que o Daniel Day-Lewis, um dos maiores atores dos últimos anos, talvez de todos os tempos, entregou suas melhores performances. Trama Fantasma, Sangue Negro, por exemplo. É o mesmo cara que colocou Philip Seymour Hoffman para contracenar com o Joaquin Phoenix em Um Mestre e teve aquela que, para mim, é a melhor interpretação do Joaquin Phoenix. Ou seja, o Paul Thomas Anderson pode trabalhar com qualquer pessoa. O cara botou o Adam Sandler para destruir no Embriagado de Amor. O Mark Wahlberg no Boogie Nights é uma força da natureza. E aqui, especificamente, ele escolhe colocar grandes figuras da indústria para serem grandes figuras da indústria. Por quê? Porque do outro lado da moeda, quem são as pessoas que interpretam a Alana e o Gary? A Alana, na verdade, ninguém mais, ninguém menos é do que a vocalista da banda que o Paul Thomas Anderson já filmou uma dezena de videoclipes. E ele falou, cara, você seria boa atriz, eu escrevi esse papel para você. E não satisfeito em dar esse papel para ela, toda a família dela tá aqui como a família dela. Eles não são atores. E o Gary é interpretado pelo Cooper Hoffman, que é o filho do falecido Philip Seymour Hoffman, eterno colaborador do Paul Thomas Anderson, né? Assim, brilhante ator, mas o Cooper Hoffman não era um ator. Então, é o primeiro papel dele também. Ou seja, quem está interpretando esses grandes figurões desse mundo da falsidade são de fato atores. Quem são aqueles pontos da realidade que conversam entre si, que são de verdade, realmente o ponto, a âncora da verdade da humanidade normal, né? da realidade nesse universo todo, são pessoas que não são atores profissionais. E isso pra mim não é coincidência. O cara sabia disso. Foi totalmente calculado o fato desse casting ser tão discrepante assim. E ainda que o filme dialogue muito com essa lógica da indústria cinematográfica, é um filme que dialoga muito com os outros da carreira do realizador. Não apenas na questão da forma, já que ele mantém muito os seus zooms e closes tradicionais, seus planos mais longos, a câmera passeando pelos ambientes, quase como se fosse uma dança, mas milimetricamente calculada, já que o cara é um perfeccionista daqueles que cada enquadramento dele tem 1 bilhão de coisas para serem observadas, quanto no conteúdo parece que Licorice Pizza é um compilado de tudo aquilo que ele já trabalhou. Você pode ter elementos do Boogie Nights, já que ele está falando de uma indústria que, de certa forma, tem a sua falência, que tem os seus problemas, seus defeitos, mas ao mesmo tempo você vê um elemento cômico muito similar ao Embriagado de Amor. Há um trânsito pela mesma cidade em um período muito similar na forma como os personagens se movimentam com a câmera ou até mesmo pela rua, de forma similar ao Vício Inerente. Uma dinâmica de um romance meio maluco, que não é bem um romance, que é uma relação meio difícil de ser explicada, de forma similar ao Trama Fantasma. Então Licorice Pizza nada mais é do que uma amálgama de todo o cinema do Paul Thomas Anderson até o momento e também de toda a sua admiração e todas as suas críticas pelo mundo da indústria cinematográfica. A sua falsidade e também a magia da esperança,
o brilho nos olhos, o encantamento que ele tem pela cidade. E é muito lindo ver como ele vai construindo os dois personagens, como eles são opostos, mas ao mesmo tempo muito similares, já que eles são, como eu falei, a âncora de verdade num universo tão falso, tão cheio de absurdos, como é a interação com o personagem do Bradley Cooper, tão cheio de pessoas exóticas e maluquices. Então, é um filme extremamente honesto, é um filme muito lindo, é um filme muito simples, mas ao mesmo tempo que mostra toda a qualidade de um mestre na hora de fazer uma produção cinematográfica. Eu acho que a única coisa, pra mim, é que tem alguns momentos que o filme ele fica meio cansativo. Parece que ele não... Tem um pequeno trecho mais perto do final que parece que tudo meio que fica meio travado. Então ele tem um pequeno engasgo pra mim. Mas não deixa de ser um dos melhores filmes de 2021, que eu só consegui ver em fevereiro de 2022, mas também é um dos filmes mais apaixonantes que eu vi nos últimos tempos. Licorice Pizza é cinema puro e o Paul Thomas Anderson continua mostrando que é um gênio. E você, estava ansioso para ver Licorice Pizza? Já viu? Não viu? O que você achou do vídeo? Deixe sua opinião aí nos comentários e se você é novo por aqui, gostou do que viu e quer mais conteúdo sobre cinema, com críticas, vídeos, ensaios e recomendações, curta o vídeo, se inscreva no canal e segue a gente nas nossas redes sociais, tem o link na descrição também. Muito, muito, muito obrigado, até a próxima e falou!